Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. E eu sou Rosana Iris. E antes do programa, a gente quer agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinol, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata e o madrinho Thiago Maia. Bom, gente, o Feito por Elas hoje está sendo produzido com uma edição terceirizada, então é a Domênica Mendes quem é a responsável hoje pela nossa edição. Isso porque nós temos várias demandas de trabalho, então a gente não está mais dando conta de todas as etapas de produção, e por isso a gente pede que quem gosta do nosso trabalho e puder colaborar com o nosso financiamento coletivo para amadrinhar o nosso projeto no padrim.com.br, no catarse.me ou no patreon.com, todos eles /feito por elas. A gente tem várias categorias com várias contrapartidas diferentes, é só olhar lá e ver o que interessa mais, né? E caso você não possa, você também nos ajuda muito divulgando o nosso podcast. E o nosso programa de hoje é sobre a primeira temporada do seriado Loki, e junto com WandaVision e Viúva Negra, que a gente teve um episódio recente, né? É o nosso terceiro programa sobre a Disney esse ano. Deve ser um recorde, né? Eu também queria pontuar que é o meu segundo Feito por Elas real oficial e também é o segundo Marvel que eu tô fazendo. Ai, gente. A que ponto nós chegamos aqui no podcast? Nesse momento, não tem problema. Que tempos, né? A verdade é que eu nem pretendia ver Loki, né? E muito menos fazer um programa sobre ele, né? E aí eu comecei a ver uns comentários, eu vi que era ficção científica, eu fui ficando curiosa, e aí eu vi tudo de uma vez e eu gostei. Então, ainda assim eu pensei, não, mas não precisa ter programa, né? Já tem 2 da Disney esse ano, né? Tá de bom tamanho. Só que algumas pessoas pediram, né, um programa no Twitter e tal, comentários, e beleza, né? Então bora lá, vamos fazer um programa sobre Loki. Loki é uma série que é dirigida pela Kate Herron, e ela já tinha dirigido metade da primeira temporada de Sex Education, que é uma série que eu adoro, e a gente já falou também no Feito por Elas Indica sobre ela. Feito por Elas Indica é um programa extra que nós temos de indicações para as categorias de amadrinhamento que está por vir e Patricinhas de Beverly Hills, então já fica a dica para quem for conferir o nosso financiamento coletivo, né? E a série também foi criada e é roteirizada pelo Michael Waldron, que é o roteirista de Rick e Morty. Eu nunca vi Rick e Morty, eu sei que faz muito sucesso, né? E eu tava vendo o Honest Trailer sobre o Loki, e ele mostra que as duas séries têm várias coisas em comum, assim, tem várias coisas do roteiro que são meio similares, que ele repetiu. Tu já viu Rick e Morty, Rosana? Então, eu não vi também. Eu sou muito fã de animação, mas eu ainda não assisti. Essa tá na HBO Max agora, né? Mas eu tô ligada que tem uma legião de fã muito apaixonada pela série, né? Pois é, e aí eu fiquei, assim, não vou assistir também, mas eu achei curioso essas semelhanças de roteiros, né? Sim. Por que não? E outra coisa que é interessante na série é que, além dela ser dirigida por uma mulher, ela tem mulheres na maioria das funções. Então, a trilha sonora é da Natalie Holt, a fotografia é da Autumn Duralde, que são 2 funções, né? Trilha e fotografia, que tem pouquíssima participação feminina, geralmente, né? Dos 3 montadores, um é mulher, o casting são 2 mulheres, direção de arte, cenografia, figurino, todos mulheres, e por aí vai. Então eu achei bem bacana dar uma olhada lá, passa o olho no IMDb e ver a ficha, que é ótimo. Eu achei muito massa isso também, achei maravilhoso, mas também é foda porque é a TV, né? Então, tipo, não, sei lá, não é o investimento principal da Marvel, né? Que é claramente o cinema, né? Não é o carro-chefe dele. Então, não desmerecendo a situação, porque é massa, né? Mas, poxa, dá pra fazer mais, né, Marvel? Por favor. Sempre dá. E sobre a série, eu vou tentar fazer uma sinopse, mas, enfim, é um pouco complicado, né? Lembrando que esse episódio vai ter spoilers moderados, né? A gente vai mencionar várias coisas sobre a trama aqui, enfim. E vamos comentar um pouco também sobre o desfecho. E, basicamente, a série começa no Vingadores de 2012, quando o Hulk tava lá batendo no Loki, né? Aí o Loki escapa, ele rouba o Tesseract. Eu acho que era o Tesseract, né? Eu me confundo com essas peças aí. E aí aparecem uns guardas do tempo, vamos dizer assim, e prendem o Loki. E eles explicam pra ele que ele não pode pegar o Tesseract, que eles controlam as linhas do tempo pra que só as narrativas aprovadas, né, aconteçam. Então qualquer desvio desse roteiro é punido, vai ter uma prisão ali por uma espécie de uma empresa que se chama TVA,
a autoridade de variância temporal, em tradução aí, mais ou menos. E todo mundo que tá lá são pessoas que iam estar nessas linhas do tempo alternativas que não são da história central que alguém tá tentando controlar. E aí tem essa questão de quem seria essa pessoa, né? E lá o Loki conhece o Mobius, que é interpretado pelo Owen Wilson, que é um agente da TVA, e a Sylvie, que é interpretada pela Sofia Di Martino, que é um Loki de um universo alternativo e que foi presa ainda criança. Ele e a Sylvie vão tentar descobrir quem controla a TVA, porque eles querem permitir, né, a existência dessas outras linhas do tempo, e é mais ou menos isso pra começar, né? E bom, como eu falei, eu me diverti bastante assistindo, eu não esperava. Não sei como é que eu começo a assistir um negócio não esperando me divertir, mas enfim, né? Foda, Isabel. Mas eu acho até que eu gostei mais do que WandaVision no conjunto. Eu acho que os primeiros episódios de WandaVision, aqueles que são de sitcom, são bem mais memoráveis. A gente já tem um programa inteiro sobre WandaVision pra quem quiser ouvir. Não acho que Loki tenha esse momento que seja tão marcante, né, nessa proposta mesmo, como WandaVision tem. Mas eu gostei, assim, do geral, sabe? E eu vou ter que ser fangirl e dizer que quando o Loki, o personagem, apareceu 10 anos atrás, né, no primeiro filme do Thor, foi um crush imediato, né? No Tom Hiddleston, claro, né, não no Loki. Vamos deixar claro aqui. Aí eu fui ver Cranford, que é uma minissérie da BBC, que foi adaptada dos livros da Elizabeth Gaskell. Elizabeth Gaskell é uma autora do século XIX que as pessoas chamam de Jane Austen socialista. Gente, eu não sabia disso, que maravilhosa. Então, ela pega essa coisa do romance de costumes, com a pitada de humor e tudo, mas tem também um comentário social que não que a Jane Austen não tenha, mas que na Elizabeth Gaskell é muito mais marcado, né? Uhum. E essa minissérie é uma delícia, assim, tem Judi Dench, tem Imelda Staunton lá, todas essas atrizes que fazem todas as minisséries da BBC, né? Uhum. E, enfim, recomendo. Depois veio Amantes Eternos, né? Que é aquele filme maravilhoso de vampiros de 2013, e aí eu perdi tudo, né? Porque Tom Hiddleston e a crush, né? Tilda Swinton também. É um filme perfeito, é difícil lidar, assim. Eu nem vou tentar descrever, assim, que esse filme é maravilhoso. Quem não assistiu, assista, por favor. E depois, com o tempo, eu fui deixando pra lá, assim, fui meio que esquecendo, até porque, né, filme da Marvel deu uma bela saturada, né? Uhum. Mas a série do Loki meio que trouxe isso de volta. Esse é o meu comentário crítico profissional. E tu, Rosana, gostou da série? Bem, o meu comentário crítico profissional é como pode esse homem ser tão bonito, gente. Pelo amor de Deus, devia ser proibido o negócio. Quando a gente tava falando eu e Isabel falando de fazer a pauta de Loki, eu falei, gente, vamos só objetificar o Hiddleston por 40 minutos. É isso, a gente fica aqui falando de cada cena, como ele tá bonito, e fechou o programa. Mas, enfim, eu concordo também, porque eu achei que a minha crush no Hiddleston tinha ficado pra trás, mas ela foi reacendida como horror aqui nesses episódios de Loki. Mas, enfim, tudo na série em si, eu cuspi pra cima aqui no peito por elas, né, porque no episódio de Viúva Negra eu disse que eu não tinha gostado do primeiro episódio e não tinha animado a ir pra frente. O que eu não gostei mesmo, eu acho que o primeiro episódio mais fraco da série. Ele fica muito um PPT lá, querendo explicar tudo o que aconteceu e o que vai acontecer, de onde eles estão, narrativamente, dentro do universo lá, e eu acho super chato. Várias coisas eu já não lembro. Faz muito tempo que ele roubou aquele negócio, eu já nem sei, enfim. Eu acho super chato, mas quando daí ela engata, né, quando pega o ritmo a partir do segundo episódio, eu acho que ela fica bem melhor, né? Então, eu gosto, tipo, moderadamente da série, tem coisas que eu gosto, outras nem tanto. Uhum. E eu vou acabar falando disso aqui bastante, mas o que fez eu ir atrás pra ver foi principalmente as comparações com o Doctor Who, né? Que foi o que a galera tá falando bastante, né, no Twitter, principalmente, quando começou a sair do episódio. Pois é, eu tava ignorando quando a série foi pro ar, né, o primeiro episódio, mas teve isso, eu também vi alguma crítica estadunidense que eu sigo e que eu não lembro qual foi, comentar que era um Doctor Who com orçamento, né?
Então, chama atenção, né? Esse tipo de definição. Sim. E uma vantagem que as séries costumam ter em relação aos filmes é que elas possibilitam que a gente tenha mais tempo pra desenvolver a nossa relação com as personagens, né? Então, a gente se apega mais, né? Eu acho que um dos acertos do Loki também é isso, porque a gente já conhecia o personagem de antes, isso ele sai em vantagem em relação à Wanda, do WandaVision, por exemplo, porque a nossa convivência com ela dos filmes era muito pequena e muito limitada, e ele já tinha aparecido em vários filmes, né? Mas também tem o Mobius, né? Ele se vale muito do carisma do Owen Wilson, apesar que eu acho que ele dá umas sumidas ali, principalmente pro final, né? Em alguns momentos. Poderia ter aparecido mais, né? E o principal acerto pra mim é a Sofia Di Martino, além do Tom Hiddleston, né, claro. Ela como a Sophie, né? Mas também tem algumas participações especiais que pra mim destacaram, né? Tipo a Sasha Lane, né? Do Docinho da América. A Gugun Battle, né? Do Belle, enfim. Também do... Como é que é? Black Mirror, né? Que ela tem aquele episódio que fez muito sucesso, enfim. E a Sylvia é uma personagem ótima, né? Então, eu acho que o jeito desconfiado dela é muito justificado pela vida que ela teve, porque ela tava sempre fugindo, sempre sendo perseguida, e o próprio Loki se apresenta como um personagem muito mais suave, muito menos sarcástico do que nos filmes anteriores, né? Parece que ele tá lidando com os erros que ele descobre que ele vai cometer, né? Porque eles mostram ali o que ele faz, né? Nos filmes mais recentes dos Vingadores. E ele tá tentando se perdoar ao mesmo tempo que tem que se permitir sentir coisas boas, né? Então ele tem ali a coisa do amor, a amizade, todas essas coisas que estão aparecendo ali pra ele, né? Então eu gosto como essas personagens se relacionam, assim, nessa história. Eu concordo muito. Eu gosto muito do personagem do Owen Wilson na série. Tipo, fazia um tempinho que eu não via ele, né? Uhum. E ele vai estar nesse filme novo aí do Exército, se você tá vendo, vai assistir. E eu gostei muito dele no papel, ele tem humor ali na medida certa, né? E, enfim, ele é um personagem que se afeiçoa muito rápido, né? Além, claro, da Sylvie, né, que você citou. Ela tá muito boa, assim, muito incrível. E eu acho que ela criou muito bem essa solidão e essa falta de confiança da personagem, né? Uhum. Mas isso do Loki tá mais de boas, por assim dizer. Eu entendo, porque seria complicado carregar uma série dele de outra maneira, né? Mas ele funciona muito bem nos filmes porque ele tá em oposição principalmente ao Thor, né? Uhum. E aqui ele estaria só, né? Mas me incomodou um pouco essa meio que virada do personagem, sabe? Ele não tá com aquela aura de Deus da mentira dele de sempre, sabe? E conforme a série avança, ele muda mais, né? Porque ele faz umas coisas bem loucas ali no começo. Sim. No primeiro e no segundo episódio. Mas daí no último ele já tá, tipo, parte da galera, lutando por todo mundo e tal. E confesso que eu não gostei muito desse rumo que eles dão pro personagem, não. Então, inclusive, a gente vê que as imagens de divulgação usam muito mais a aparência lá e a expressão facial daquele outro Loki, que a gente vai mencionar depois, essas variações de Lokis que aparecem, né? Mas tem um que é muito mais essa encarnação, né, sarcástica, zombeteira, Sim. Que é eles estão chamando de Vote for Me Loki, né, o Loki vote por mim, né, e ele tá com aqueles chifres dourados que ele ainda usava nos filmes anteriores da Marvel e tudo, e a roupa verde, o paletó verde, né? Então, ele é muito mais essa imagem icônica do que o Loki protagonista, né? Sim. Mas pensando assim nessa coisa do Loki com a Sylvie, né, o próprio roteirista, o Michael Waldron, né, ele falou assim, que no final a série é sobre auto-amor, auto-reflexão e auto-perdão. Então parecia correto que essa fosse a primeira história de amor real de Loki. E aí eu quero puxar também a questão do romance que é posto na série, né, saíram vários artigos comentando que as pessoas se incomodaram com o romance entre o Loki e a Sylvie, porque ela também é um Loki. E esses artigos mencionam tweets, comentários, enfim, que falaram que isso seria incestuoso. E pra mim isso não faz sentido nenhum, assim, porque eles não são relacionados, eles são nascidos de versões diferentes dos pais deles, em linhas de tempos diferentes, eles não são irmãos, eles não são criados juntos, nada, eles são a mesma pessoa em variações, né? Então, Sim. eu
não entendo essa reclamação do incesto, assim, sinceramente. Pra mim faz sentido o que acontece entre os dois, porque os dois têm questões muito similares pela própria bagagem que eles compartilham, né? Embora as dela pareçam ser mais complicadas, a série não mostra muito todo o background dela, parece que a diretora incluiu ainda aqueles flashbacks porque sentiu que precisava um pouco mais desse passado dela explicado, né? Mas a gente sabe que os dois têm dificuldade em confiar e eles são o deus da mentira, né? Eles passam a perna em todo mundo, né? Então eles sabem que se eles passam a perna em todo mundo, né? Primeiro, não dá pra confiar exatamente no outro e segundo, as outras pessoas também não vão confiar exatamente neles, né? E eu acho interessante essa ideia de que o Loki ame a Sylvie, porque a Sylvie é um Loki, né? Então ele aprende a se amar e a se aceitar pela Sylvie, né? Ela vai ter semelhanças com ele, né? Similaridades com ele, mas a Sylvie não é o Loki, né? Ela tem outra vida, ela tem outras memórias, outras experiências, ela passou pelo trauma da prisão desde criança, né? E, enfim, é uma vida completamente diferente, né? Então ele também aprende a se colocar no lugar dela. Então é uma coisa assim, ela é ele, mas ela definitivamente não é ele, né? Então isso é meio cafona, né? Mas assim, é o autoconhecimento que é o tema da série, né? E falando dessa paixonite do Loki, eu acho que o melhor comentário sobre isso vem do Mobius, né? Quando ele percebe que tá rolando esse crush do Loki pela Sylvie, e ele fala, ai, que narcisista incrível, você se apaixonou por você mesmo. É muito bom, mano, muito bom. Inclusive eu vi uma entrevista em que a diretora mencionava sobre isso, o fato de que o Loki, o protagonista, nunca tinha passado por essa experiência de um amor real, assim, com entrega e tudo mais, né? E a Sylvie provavelmente também não, porque ela passou a vida dela fugindo de situações, né? Fugindo de ser capturada de novo, né? Sim. E que então ela queria retratar esse relacionamento dos dois daquele jeito meio sem graça, meio sem saber como fazer, o que falar e tal, como se fosse um romance entre adolescentes. Tipo, eles são seres milenares, mas eles, na verdade, não têm experiência com esse tipo de entrega, né? Então, eu achei interessante ela ter falado isso. E bom, o Loki e a Sylvie agora, né, são canonicamente bissexuais ou pansexuais, a depender do entendimento, né, não é um queerbait, né, eles falam ali, eles usam todas as palavras. Eu achei ótimo, né, e aí lembrando, né, que quando é um casal que é composto por uma mulher e um homem que são bis, né, não é um casal hétero, né, então eu fiquei feliz mesmo e bem-vindo ao time Loki. E pra citar essa cena de assumir a bissexualidade, ela foi muito falada quando rolou na série, né? E eu não sabia da série dos quadrinhos e tal, mas faz todo sentido com o personagem, né? Acho que claramente dá pra você imaginar isso. Ainda mais por ele ser um deus. Mas, ao mesmo tempo, né, claro que é importante você falar, mas é importante retratar isso em si. Uhum. E eu achei isso meio jogado, né? Não sei se você curtiu e tal, porque eles falam ali de uma maneira que quase chega a ser subliminar, né? Uhum. E pra não estar com todas as letras. E a gente, sei lá, não avança muito nisso, né? Eu entendo a importância de ter, mas eu acho que eles perderam a oportunidade de trabalhar melhor. Não sei. Assim, pra mim tá colocado com todas as letras, tá bem claro. É claro que essa ideia de... Como foi criada a ideia de Loki amar a Loki, e um Loki é homem e um Loki é mulher, né? Acaba talvez não gerando a imagem queer que as pessoas gostariam, Sim. Vamos dizer assim, mas como eu falei, se são duas pessoas bissexuais se relacionando, ainda que uma seja um homem e uma mulher, não é um casal hétero, né? E, sei lá, a gente é carente, sabe? A gente aceita migalhas, então... Não sei, quase personagem de... Tô aceitando, tô feliz, mas assim, se a gente for pensar, dependendo da representação de Loki, ele também é um shapeshifter, eu acho, né? Tipo, ele muda de formas, né? Então, eu acho que nem se aplica esse tipo de rotulação de sexualidade a ele, porque se ele pode, em determinados contextos, mudar de forma, ele pode ser uma figura masculina, uma figura feminina, uma figura que não é sequer humana, ou mesmo um humano não binário. Então, esse tipo de rotulação eu acho que serve mais para uma compreensão nossa do que para qualquer experiência que abarque o que seria a definição do personagem, né? Sim, acho que muito mais isso dele ser um deus também, né? Ele não tem essa categorização, assim, né? Pois é. Mas enfim, é bem isso que você falou, é questão de entendimento pra gente, né?
E aí, mudando um pouco de assunto, né? Eu queria comentar um pouco sobre a estética da série, porque eu gostei muito do design de produção, eu gosto que tem essa estética retrofuturista, né? São tecnologias que a gente ainda não tem, teoricamente, mas a aparência é modernista do meio do século passado, principalmente ali anos 50, então a gente vê ali as telas com bordas redondas, as cadeiras com pé palito, as luminárias com o chapéuzinho cogumelo, né? Tem muita iluminação indireta, enfim. E aí a gente chega nessa coisa de ser uma série basicamente de ficção científica, né? Então tem viagem a mundos alternativos, a possibilidade de mudar as linhas do tempo, de criar paradoxos temporais, né? E a gente já teve pistas desse tema no filme do Doutor Estranho, que não à toa, depois dessa série, a que vem vai ser a série dele, né? Então faz essa conexão, né? Mas eu acho que essa foi a vez que, na Marvel, mais se mergulhou nessa ideia de explorar os temas da ficção científica propriamente dita, os temas tradicionais, né? Pra além daquela questão do humano versus androide que aparece no WandaVision, que a gente até comentou no programa. E a própria diretora, ela disse numa entrevista que ela colocou elementos do cinema clássico da ficção científica que ela queria prestar homenagem a esses filmes. E aí ela falou assim, abre aspas, eu amo sci-fi e eu queria que a série fosse uma grande carta de amor a ele, fecha aspas. Então ela falou que ela gostaria até que os nerds do sci-fi gostassem, né? E, enfim, pra mim funcionou. Obrigada, Kate, né? E eu falei que a série, ela explora temas do sci-fi porque não tem nada ali exatamente muito inédito, né? Então, eu até tinha comentado com a Camila, quando a gente tava conversando sobre a gravação e tal, que era, eu chamei assim de sci-fi derivativo, né? Porque a gente percebe ali elementos de outras histórias, né? E dá pra reconhecer o tipo de burocracia, escritório do Brasil, o filme, né? Tem o mascote do reloginho que vai remeter aquele DNA do Jurassic Park e tal. Mas eu acho que, de alguma forma, essa mistura derivativa funciona. E aí eu acho que entra muito também o carisma dos personagens que a gente estava mencionando, né? Porque a gente quer saber mais do Loki, do Mobius e da Sylvie, enfim. Mas, além desses que eu falei, tem a questão do Doctor Who, né? Que a gente mencionou, que as pessoas estavam comentando. Então, fale sobre isso, Rosana. Bem, esse é o meu momento aqui, gente. Então, é pra isso que eu estou fazendo esse programa. Como eu falei já, né, o que me fez interessar pela série foi essa comparação. Inclusive, a primeira série da Marvel que eu assisti, porque, apesar de eu ver os filmes, quase todos eles, série é um grande investimento, né, gente? Não é assim? Uhum. São várias horas, né, de Marvel. E apesar do hype, eu não me interessei muito por WandaVision. Mas daí o pessoal falou Doctor Who, eu já me emocionei inteiro. Eu falei, não, gente, vou ter que assistir esse negócio. E Doctor Who é uma das séries da minha vida, eu amo muito. É aquela série que eu ainda não tenho que achar maneiras não legais de assistir, porque é difícil. Não tem, assim, né, no streaming e tal. E daí Loki tem inúmeras relações possíveis com o Dr. Who. Mas pra citar algumas aqui, logo no primeiro episódio, um dos membros da TVA chama o Loki de The Criminal in the Blue Box, que é tipo um criminoso com uma caixa azul, né? E é impossível não lembrar do Doctor sendo chamado do idiota with the Blue Box, né? O idiota com a caixa azul, porque é uma relação à TARDIS, né? Que é aquela cabine policial azul que ele usa pra viajar. Faz viagem temporal por meio dela. Enfim, e o plot da série como um todo, né, gente? Um cara que reencarna várias vezes, por assim dizer, né? Viajando no tempo acompanhado. Sério mesmo, Marvel, na moral. É verdade, tem que até Companion, né? Não tinha pensado nisso. Sim, tem Companion, gente. E os Timekeepers lá, eles têm até um figurino parecido com o conselho lá dos Time Lords, né? Que é a raça, né, do Doctor. E citando outra coisa também, o episódio de encontro, né, dos Locks também lembra bastante The Day of the Doctor. E as piadinhas que eles ficam fazendo, reparando como a sua reinterpretação é diferente, né? Uhum. Essa comparação é muito evidente, tipo, e isso tanto até que a imprensa inglesa perguntou pra Sofia Di Martino, né, que é a Sylvie, se ela substituía a Jodie agora no papel de Doctor. Porque a gente tá num momento de troca do ator ou atriz, né, que faz o Doctor. Eu particularmente acho que eles vão voltar pra instalação de um homem, né, depois dessa mudada que eles fizeram pra mulher, mas eu gostaria muito de vê-la de Doctor, sim. Mas enfim, não vou ficar listando mais aqui, mas outra coisa que eu acho impossível não fazer a comparação e não reparar é a trilha de abertura, porque a trilha de abertura de Loki lembra muito aquele... Eu ia cantar
cantar, mas eu fiquei com vergonha, daí como você cantou? Eu não tenho vergonha de passar vergonha. Aquele tararara, 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 então é isso aí, gente. Rosanaídos cantando pra vocês esse programa. Que é a abertura de Doctor Who, né? Que é um clássico, assim, que foi... Eles dão uma modernizada, mas ela nunca foi mudada, é a mesma dos anos 60, né? Então, eu achei que Loki tem um pezinho ali também na abertura. E que é também a música de abertura do podcast Fronteiras Invisíveis da Ciência. Aquela, né? Engraçado que tu falou dos policiais ali do tempo dos uniformes, porque eu também vi que a figurinista disse que, na verdade, todos os uniformes são diferentes uns dos outros, nenhum se repete, olha que interessante. Assim, existe uma base, mas eles fazem apliques e formas geométricas e coisas assim, que aí nenhum fica igual ao outro, sabe? Massa. E aí, isso que tu falou do encontro das versões dos Lokis, né, eu quero aproveitar pra puxar essa questão das variantes, né? Então, a gente tem ali um Loki criança, Loki jacaré, o Loki clássico, né, que era o Richard Grant, né, com a roupinha de lycra dos quadrinhos, é maravilhoso, né, o Loki Vote em Mim, lá, que é mais próximo ao Loki dos filmes anteriores, né, e, enfim, eu gosto muito do Loki clássico do Richard Grant, eu acho que, inclusive, vou confessar, eu fiquei emocionada com aquele momento que ele usa os poderes dele lá pra salvar todo mundo, enfim. Ai, eu achei tão bonitinho. Foi bonitinho, foi bonitinho. E aí eu queria saber qual que é a tua variante preferida, sem ser o Loki protagonista e a Sylvie. Então, eu amei muito o Richard Grant do Loki. Tanto quando ele aparece, foi assim, fez meu dia. Assim, sabe? Falei, ai, gente, esse homem maravilhoso. Inclusive, eu quero uma versão da série com ele, gente. Por favor. Alô, Marvel, quem que a gente precisa ligar pra ter essa versão aí? E eu tava vendo pra fazer o podcast algumas entrevistas, e eu vi uma que ele deu pra Variety, que ele cita como ele e o Hiddleston costumavam brincar que eles deveriam ser escalados como pai e filho, né? Porque eles são parecidos. E daí eu fiquei pensando nisso, porque, tipo, realmente tem uma semelhança, né, dos dois. Aquela cara de inglês, assim, meio padrão, assim, brancão, né? Mas, enfim, além dele, é impossível não citar o jacaré, né, gente? Porque é muito bom aquele jacaré com os chifres ali, gente. Mano, muito bom. Maravilhoso. E eu também li a figurinista falando que o Richard Grant, ela ofereceu pra ele várias opções de chifres e tal, pra compor o figurino. E ele fez questão de pegar o maior chifre possível. Parece que ele se divertiu muito com o personagem, sabe? Sim. E aproveitando que a gente tá falando do figurino, né? A figurinista é a Christine Wada, né? E uma coisa que foi muito comentada é... A própria Sofia Di Martino tweetou elogiando ela porque ela tá amamentando o bebê dela, né? E a figurinista, ela colocou vários zíperes... Vários não, né? 2, pelo que eu entendi. Ela botou uma foto, parece que são 2 zíperes invisíveis no busto da roupa dela. Então, ela conseguia amamentar fácil entre as filmagens, assim. Então, ela escreveu no tweet dela, vou traduzir aqui, ela escreveu assim: pequenas grandes coisas como essa fazem ser possível pra mim fazer meu trabalho e ser mãe. Estou pra sempre grata. E aí a gente pensa, né? Poxa, é o mínimo, né? Ela é uma mãe amamentando enquanto ela tá trabalhando, né? Mas pra ela ter vindo a público falar isso é porque provavelmente nem o mínimo é feito na maioria dessas produções, né? E aí eu fico pensando também se o fato de ser uma equipe de produção muito centrada em mulheres também não influencia esses detalhes, sabe? Eu vi isso também no Twitter e eu achei maravilhoso. Mas também concordo com você, né? Porque uma coisa que seria super fácil de resolver e vai saber como que rola quando é uma equipe diferente, né? Quando é uma equipe só de homens, né? E eu queria puxar mais uma comparação aqui também, porque o personagem do Jonathan Majors, acho que é assim que fala, que aparece ali no final, ele me lembrou muito a personagem da Maya Rudolph em The Good Place, que é aquele mesmo humor que você não espera desse tipo de personagem com muito poder, né? Então eu achei uma boa sacada também da série. Eu nunca assisti The Good Place. Ó, oportunidade aí, Isabel. Vamos assistir The Good Place. Essa 4 temporadas você vai chorar bastante no final. Não sei ainda que chora bastante no final. Nossa, mas eu chorei confiosamente. Pra alimentar minha fama de chorona aí.
E pra fechar esse bloco, né, da estética, ainda falando do figurino, eu queria dizer que achei muito bacana o macacão marrom do Loki preso, né? Eu acho que já meio que colou como referência pra cosplay, né? Virou aquele tipo de imagem icônica, né? E a fotografia, né? A galera chama de fotografia bissexual, né? Adoro. Que é aquela iluminação que fica entre o magenta e o lilás, né? E aqui eles usam bastante nas externas, naquele limbo que eles vão parar lá, que eu não sei o nome, não lembro mais o nome, onde estão todos os Lokis e tal. E geralmente esse tipo de iluminação cria uma estética super artificial, né? Se a gente pensar em outros filmes que usaram isso, tem sido usado muito ultimamente, né? Mas aqui eu acho que casou bem esse senso de artificialidade com o bizarro dos acontecimentos e essa coisa dessa ambientação que a gente sabe que não é um lugar de proximidade, né? Então gostei. E aproveitando que tu falou do Jonathan Majors, eu queria comentar sobre o final, puxar pra gente falar sobre o final, né? O personagem dele, se a gente olha no IMDb, ele tá acreditado como ele que permanece, mas tá com, tipo, uma barra indicando que provavelmente ele ainda vai receber um nome. Só que não tem ainda o outro nome, que seria provavelmente o nome de pessoa, né? Ele deve receber um nome quando tiver a série do Doutor Estranho, né? E aí revelam que ele é quem controla todas essas linhas do tempo, né, pra manter só uma, e ele diz que já tentou de tudo, mas sempre que ele libera esses mundos paralelos, vem uma outra versão dele mesmo que tenta controlar tudo, cria uma guerra intergaláctica. Então ele acha mais fácil simplesmente prender as variantes, né, e evitar que isso aconteça. E aí fica essa questão, né, é uma bosta para as variantes serem presas, né, então a questão que é posta é libertar essas variantes, né, e as realidades delas sabendo que vai dar tudo errado no final, ou esse controle total de narrativa em que só uma história é possível, e é a história que ele já testou e que ele sabe que não vai dar errado no final. E aí o Loki e a Sylvie têm opiniões divergentes sobre isso, né, não chegam a um acordo sobre essa interpretação aí, e a gente tá lidando com uma obra da Marvel, né? Então, tudo tem que conectar com tudo é prequel de alguma coisa que ainda vai ser lançada. Eu falei no episódio do WandaVision que os maiores problemas da série é porque é uma série da Marvel, que funcionaria muito melhor se fosse um sci-fi solo, sem precisar dessas conexões, e aqui eu senti que isso ficou um pouco mais fluido, um pouco menos dependente do apoio, principalmente das obras anteriores, porque o que precisava das obras anteriores já é introduzido no primeiro episódio, né, que é aquele flashback dos Vingadores, e mais nada, né, mas o final ainda é um gancho, né. Gente, eu odeio muito esse reino, sério, eu odeio quando eles usam isso. Puta que pariu. Me dá uma preguiça, assim, me dá um efeito contrário, eu perco a vontade de assistir, tá ligado? Eu não quero saber, agora se vou ficar com esses lugares lá, cara, não vai explicar porra nenhuma. Eu ainda tô com esse amargo, né, do final, mas falando no geral, eu acho que a série é muito Doctor Who da Marvel sem o Doctor, né, e com mais orçamento, como você disse aí. Porque dentro do universo de Doctor Who, o Loki seria o Master, né, que é um dos vilões clássicos do Doctor. Inclusive, o Master, quando encontra outra versão dele, reage da mesma maneira que a Sylvie ao ver o Loki. Enfim, eu acho que a série sofre bastante por isso, assim. Tanto que eles enfiam o Loki nesse arco meio de redenção, né, por assim dizer. E eu acho que a gente perde um pouco do melhor do seu personagem. Mas eu acho que ela tem coisas boas, né? Eu acho que essa parte do como ela trabalha a relação dos Lokis é muito legal. A Sylvie é um personagem muito boa. Mas eu acho que algumas coisas ainda ficam no meio do caminho, né? Pois é, e ao contrário do WandaVision, que termina também num certo gancho, pra gente saber que aquilo na verdade era um prequel de outra coisa, o Loki pelo menos termina com eles dizendo Loki retorna na segunda temporada, então a gente sabe que por mais que seja também um prequel da série do Doutor Estranho, ele ainda vai voltar pra própria história de alguma forma, sim, né? Então, sim, pelo menos isso. E dito isso, Loki é uma série divertida, né? Não é nada que a gente não tenha visto em outros sci-fis, mas é uma mistura bacana desses elementos clássicos do sci-fi, com o Tom Hiddleston, com a Sofia Di Martino, que estão ótimos nos papéis. Eu e a Rosana falou, né, no programa da Viúva Negra, que muitos filmes da Marvel acabam sendo lutinha, vilão meia boca, piadinha, política sem sentido e tal, né? E Loki e WandaVision, levando em consideração eles, né, e considerando que eu não vi a série do Falcão,
né? Eu fico com a sensação de que esses seriados da Marvel estão sendo bem mais interessantes que o cinema da Marvel no final das contas, porque pelo menos eles estão explorando tematicamente certas discussões, enfim. Estão fazendo experimentações com esses personagens que eu acho que nos filmes eles não tiveram coragem o suficiente pra fazer. Eu acho que os filmes são muito, como se diz, muito contidos. É que eu tava... Ai, que besta. Eu tava com a palavra safe na cabeça, sabe? Tipo, muito seguros, assim. Eles não saem desse senso comum daquilo que a gente já espera, da própria fórmula da Marvel. Sim. Que é o que a gente comentou um pouco no programa da Viúva Negra, né? Então, com WandaVision e com Loki, eu acho que eles conseguem fugir um pouco disso e se divertir um pouco mais, inclusive, explorando os gêneros, né? Então, WandaVision como uma exploração da linguagem televisiva ao longo das décadas, e o Loki também como uma exploração da ficção científica enquanto gênero. Então, é isso. Assim, estamos reféns da Disney? Não, porque a gente também não assiste tudo. Mas, assim, de certa forma, é um problema que domine tanto o diálogo em torno da cultura popular contemporânea que a gente um pouco não tem como ir pra outro lugar, né? Nesse sentido de, poxa, é o terceiro programa esse ano do Feito por Elas que a gente tá fazendo sobre isso, né? Mas também porque esses seriados possibilitaram algumas discussões um pouco diferentes em relação a outras obras, né? Então, eu espero que a Disney não faça mais tanta coisa bacana daqui pra frente que a gente não precisa falar tanto. Vou parar, agora parou. Falta de chega. Então é isso, gente. Assistam Loki. Se vocês chegaram até aqui, com certeza já ouviram o podcast, né? Acho que até que não teve tanto spoiler. E é isso. Se você for de Doctor Who, assista, com certeza. Porque daí você vai ficar com uma puta raiva que eles ficaram copiando todos os negócios como série. Com mais orçamento aí. Siga o Feito por Elas nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, Letterboxd. Avalie a gente no Apple Podcast ou no aplicativo da sua preferência. E além do site e do feed, os programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts e também no YouTube. Os links e as referências, como sempre, que a gente citou aqui, vão estar listados no post. Acesse o nosso grupo de Telegram, que também é conhecido como o melhor lugar da internet. O link também vai ficar na postagem lá no nosso site. Envie comentários para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site, feitoporelas.com.br. O nosso próximo programa vai ser sobre o filme High Life, dirigido pela Claire Denis. E obrigada pela audiência e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann e Rosanaíri. Produção, Isabel Wittmann. Edição, Domênica Mendes. Arte da capa, Amanda Menezes. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. E a locução da vinheta é da Débora Garcia.